Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Vamos ao Jornal das Duas. Começa então o Jornal das Duas da Rádio Observador, edição do jornalista Luís Soares, e começamos este jornal com destaque para o Procurador-Geral da República, Luís, que diz que está para breve uma decisão sobre a averiguação preventiva do caso Spinum Viva, provavelmente antes do arranque das férias judiciais. É o caso relacionado com a empresa familiar que pertenceu a Luís Montenegro. Amadeu Guerra diz que os documentos tardaram a ser entregues, mas já estão em análise e por isso espera que esta averiguação preventiva esteja concluída até ao início das férias judiciais de Natal. Eu sempre quis um processo, uma decisão rápida. Agora, são muitos volumes que foram de muita prova que está a ser analisada. Também disse, e repito, que os documentos também não foram entregues com a celeridade que nós pretendíamos e, portanto, espero e estou convicto de que em breve... Antes do dia 18, é isso, de dezembro? Sim, espero que sim. Até ao arranque das férias judiciais de Natal, diz o Procurador-Geral da República, à margem de um evento numa escola em Loures, para assinalar o Dia Internacional contra a Corrupção, o Procurador-Geral da República lamenta ainda que os documentos solicitados no âmbito deste processo não tenham sido entregues com a celeridade que o Ministério Público pretendia. E sobre justiça, falou o candidato presidencial Luís Marques Mendes. Ele admite demitir um primeiro-ministro se for acusado num processo grave. Já vamos ouvir essas declarações. Antes ainda, o Procurador-Geral da República sobre a Operação Influencer, ele que disse que não tem agendas e recusa que o Ministério Público lance escutas ou provas para a opinião pública. Amadeu Guerra diz que não pode fixar prazos quanto a conclusões neste processo. Não podemos fixar datas. Eu não tive informação sobre se já temos os mails que estavam dependentes de um recurso. O Tribunal da Relação já decidiu sobre isso. Não vos posso informar, porque não sei. Se já foram facultados, penso que não, mas não quero errar relativamente a isso. Também não posso fixar prazos, mas a partir do momento em que tenhamos a prova toda, obviamente que vamos começar já estamos a trabalhar. Nestas declarações aos jornalistas numa escola, na Portela de Sacavém, Amadeu Guerra explica também que António Costa não tem acesso ao processo influencer porque não é suspeito nem arguido. Falavas, Hugo, das declarações de Luís Marques Mendes na entrevista à Rádio Observador esta manhã, ele que falou precisamente sobre justiça. Marques Mendes foi questionado sobre o caso Spinum Viva também, admite demitir o primeiro-ministro que seja acusado num processo grave. Já se o governante for apenas arguido, aí Marques Mendes olha para a situação de maneira diferente. Para o cidadão, parece que arguido é mais forte do que ser acusado, mas nós sabemos que é exatamente o oposto. Portanto, evidentemente que um político, já com uma acusação definitiva, já com um despacho de pronúncia, num processo especialmente grave, acho que hoje em dia é mais ou menos pacífico que é difícil manter-se em funções ou ser candidato. Agora, arguido é uma coisa completamente diferente. Luís Marques Mendes, que admite ainda não dissolver a Assembleia da República em caso de chumbo do Orçamento do Estado. Diz o candidato que a governação em duodécimos é um cenário possível, mas ainda assim de evitar. Quanto a um governo do Chega, se algum dia ganhar eleições, Marques Mendes considera que o Chega tem direito a formar governo, mas tem também de cumprir a Constituição. O Chega, se um dia eventualmente ganhar as eleições, tem direito a formar governo. Mas o primeiro dever que tem é cumprir a Constituição que esteja em vigor. E o Presidente da República deve obrigar a isto. Quer tomar posse? Muito bem, cumpre a Constituição. E se tiver votos para isso, pode alterar a Constituição e depois logo se verá, não é? Claro, mas isso é outro processo. Altera a Constituição. Já não depende de mim. Eu lidarei sempre com a Constituição que em cada momento estiver em vigor. A garantia deixada por Luís Marques Mendes, entrevistado no Sob Escuta da Rádio Observador. É de resto uma entrevista que já está disponível no site do Observador. Pode lê-la e ouvi-la na íntegra em observador.pt. Luís Soares, ainda nas presidenciais, André Ventura espera estar na segunda volta das eleições marcadas para o mês que vem. Isto tendo em conta até as últimas sondagens divulgadas
divulgadas. O candidato presidencial acredita que é difícil existir uma vitória na primeira volta das eleições. A sondagem do Aximage para o Diário de Notícias, conhecida hoje, dá o líder do Chega na liderança das intenções de voto e, por isso mesmo, André Ventura está convicto de que vai estar na segunda volta. Ora, o candidato presidencial considera também que a vitória que lhe é atribuída pelas sondagens deve-se ao facto de trazer para a campanha temas que não estavam lá, dando como exemplo a corrupção, a segurança e a ideologia de género nas escolas. Ainda nas presidenciais, olhamos agora para outro candidato, João Coutinho de Figueiredo, que diz que é a altura de começar a desmontar o apelo ao voto útil. O candidato apoiado pela Iniciativa Liberal, que está nos Açores, considera que o voto útil tem prejudicado o país e, por isso, apela para que as pessoas votem na primeira escolha. O voto útil não é mais, sejamos francos, do que pedir às pessoas para votarem na segunda escolha. E quem vota na segunda escolha não pode esperar ter um país de primeira. E, portanto, o voto útil tem sido responsável em muitas eleições por Portugal ter uma determinada mediocridade nas suas escolhas políticas, na sua classe política, nas suas opções de futuro e nestas eleições presidenciais. Tratando-se de eleições mais pessoalizadas, com 2 voltas, o voto útil é particularmente inútil. Declarações de João Coutinho Figueiredo aos jornalistas em Ponta Delgada, o candidato presidencial que nesta sondagem de Aximage para o DN aparece à frente de António José Seguro nas intenções de voto, mostrou-se também convicto de que vai ter o apoio necessário para chegar à segunda volta das presidenciais, diz que já fez muitas campanhas e que por isso sabe distinguir as boas das más, garante que a campanha está a correr muito bem. Terça-feira, 9 de dezembro de 2025, morreu a escritora e bióloga Clara Pinto Correia. Luís tinha 65 anos. Uma informação avançada pelo Correio da Manhã, já confirmada também por uma nota publicada no site da Presidência da República. O jornal explica que quando as autoridades chegaram à casa de Clara Pinto Correia, em Estremoz, no Alentejo, a escritora já estava sem vida. Ora, nessa mensagem, o Presidente da República envia condolências à família, aos amigos e aos admiradores. Marcelo Rebelo de Sousa escreve que a escritora juntava a alegria de viver, uma inteligência e um brilho que se expressaram na intervenção oral e escrita, no magistério científico e na comunicação com os outros. Acrescenta ainda que Clara Pinto Correia nunca deixou ninguém indiferente. Portugal e Moçambique condenaram hoje a tomada de poder pela força na Guiné-Bissau e, Luís, manifestaram preocupação com a evolução da situação no país. Posição que foi assumida no final da sexta cimeira bilateral que decorreu esta manhã no Porto. Na declaração final do encontro, os dois governos de Portugal e Moçambique afirmaram o apoio a iniciativas que assegurem o regresso à ordem constitucional e a conclusão do processo eleitoral na Guiné-Bissau. Durante a cimeira de hoje, Portugal e Moçambique assinaram 22 instrumentos jurídicos de cooperação e também um protocolo de apoio para projetos destinados ao desenvolvimento sustentável de Moçambique. O Presidente da República moçambicano congratulou-se ainda com o anúncio feito pelo Primeiro-Ministro português de uma linha de crédito de 500 milhões de euros para financiar empresas portuguesas que queiram expandir-se em Moçambique. 8 minutos depois das 2 da tarde, Luís Soares, chegou agora à altura de olharmos para outras notícias que marcam a atualidade a esta hora. Pedro Corte Real foi nomeado para exercer em regime de substituição o cargo de Presidente do Instituto de Segurança Social após a morte de Otávio Félix de Oliveira. O despacho foi publicado hoje em Diário da República. Entretanto, a Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública vai avançar com a abertura de um procedimento concursal para esse cargo. A CP alerta para perturbações na circulação de comboios já a partir de amanhã e até sexta-feira, isto por causa da greve geral do próximo dia 11, da próxima quinta-feira. Em comunicado, a empresa adianta que quem tiver bilhetes pode pedir o reembolso total ou trocar de forma gratuita para outro comboio. A CP acrescenta ainda que esses pedidos podem ser feitos até 15 minutos antes da partida e durante 10 dias após o fim da greve. As cerimónias fúnebres da atriz e fadista Anita Guerreiro decorrem hoje entre as 6h30 da tarde e as 10 da noite na Basílica da Estrela, em Lisboa. A fonte próxima da atriz explicou também à agência Lusa que o funeral decorre amanhã no cemitério do Alto São João, para onde o corpo da atriz segue depois da missa de corpo presente, que vai decorrer também na Basílica da Estrela pelas 4h30 da tarde. Anita Guerreiro morreu no domingo aos 89 anos na casa do artista onde morava desde 2018. Luís Soares e o Jornal das 2 da Rádio Observador.